Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler aqui, iniciando o livro de Samuel, o primeiro livro. Elanca e suas mulheres. Houve um homem de Ratamim-Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elanca, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos entre Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elanca oferecia o sacrifício, dava a ele porções de Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, e sua rival provocava excessivamente para a irritar. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elanca, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido, Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe movia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada e de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramar minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por filha de Bilial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e seu filho e seu semblante já não era triste. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à casa de Ramá. Elanca coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido, teve um filho e o chamou de
Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elanca, seu marido, com toda a casa a oferecer ao Senhor a sacrifício anual para cumprir seu povo. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elanca, seu marido: faz o que melhor lhe agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos e uma ínfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era menino ainda, muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Ela disse: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estivesse contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também trago como desenvolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois ao Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri, os meus inimigos, portanto, me alegro a tua salvação. Não há santo como o Senhor, como não há outro de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da minha boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança, o arco das flores e o quebrado, porém, os débeis cingido de força. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem, mas some. Até a estéril tem 7 filhos, e que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa também, exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, a fazer assentar entre os príncipes e fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são colunas da terra, assentou sobre elas o mundo e guarda os pés, os seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, o céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei, exala o poder do seu ungido. Então Elanca foi a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo e 3 dentes na mão, e metia na cadeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava de si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdócio, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. E ofertamente lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia:
Não, porém, hás de uma dar agora, se não tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A mocidade de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma escola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Lá trazia o canto com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elã e suas mulheres e dizia: O Senhor te dê filho desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende a seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. E a todo Israel e a tudo como se deita estavam as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, pois estáis fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo Deus, que lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e disse: Assim diz o Senhor, não manifesteis na verdade na presença de teu pai, estando o israelita ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pesais aos pés o meu sacrifício e minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim, para que tu eles vos envergonhastes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto diz o Senhor, Deus meu de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, para não que haja mais velho nenhum na tua casa, e verás o aperto da morada de Deus no espaço em que bem o fará Israel, jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da sua linhagem, a quem não afastar o teu altar, será parte para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobreviverá os teus filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará de diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar a tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: